Ok, boa tarde mais uma vez. Sétimo ano A e B. Hoje são 9 de agosto. Sabe que dia é hoje, pessoal? O que é que se comemora o dia de hoje? Não, Dia do pão. Que pão, rapaz. Dia Internacional dos Povos do Indígenas. café. Ai, graças que a legal, Deus comi professor. pão. Não. Eu já ia perguntar, mas o dia dos povos indígenas não é em abril, mas é o dia do índio, né, que é em abril. Não, é o dia do índio, que é em abril, acho que é 21 de abril, é o dia do índio no É Brasil. 19, professor. Isso, 19. 19, né? Ô, 19, isso. professor, era para ter dia dos baianos. 21 é Eu só Tiradentes. passar o dia todinho dormindo. Mas o Dia Internacional dos Povos Indígenas, ele está relacionado a todos os povos nativos do globo, tá? Todos os povos nativos da Terra, tá certo? Então, por exemplo, claro que aqui no Brasil nós chamamos os povos nativos de índios, tá? Você sabe por quê, né? Quando os portugueses chegaram aqui, eles imaginaram que tinham chegado nas Índias, e aí ele chamou as pessoas aqui, os habitantes, de índios, tá? Mas, por exemplo, na Austrália, os povos nativos são chamados de aborígenes, tá certo? Bom, Como, professor? Repete aí de novo o nome? aborígene, Aborígene. Não Vou entendi. anotar na minha lista de coisinhas que eu nunca vou tentar pronunciar, porque eu vou pronunciar errado. não, você tem que anotar na sua lista de coisas que você vai pronunciar até ficar certinho. Ó, bom, nós falamos no último assunto, na verdade, alguém lembra qual foi aí? Foi. O principal. Foi isso aí mesmo, professor. O principal, alguma coisa. Disso eu sei. O principal negócio da colônia. Qual era o principal negócio da colônia? Cana de açúcar. Plantação de cana-de-açúcar, tá certo? Era um produto muito apreciado na Europa. Lembram quem é que vai patrocinar muitos dos engenhos de açúcar no Brasil? Os portugueses eram donos da terra, mas não tinham dinheiro, né? Então é outro país que vai financiar aí muitos dos engenhos feitos no Brasil. Quem são? São os holandeses. Certo? Então, os holandeses, em um primeiro momento, eles chegam ao Brasil para fazer negócios com os senhores de engenho. Os senhores de engenho não tinham dinheiro, porque construir um engenho não era barato, tá? Tinha que trazer toda a maquinária, todo o equipamento, isso não era barato. E os holandeses vão acabar financiando este empreendimento. Claro que não de graça, né? O que era produzido de açúcar, eles compravam a preço mais barato. Oi, Eduarda. Quem é que saía por cima? Quero dizer, quem é que ganhava mais lucro? Os trecos, os sei lá o quê, os holandeses ou os outros? Os africanos que não era, né? Meu Deus. Exato. Os senhores de engenho ou os holandeses? Isso. Eu acho que quem lucrava mais era a coroa portuguesa. É porque eles ficavam com os lucros, né? Exato. Mesmo sem fazer nada. A terra era deles, né? De certo modo. Exato. Os senhores de engenho, eles tinham uma permissão de uso da terra. Tá? Então, tudo que fosse produzido aqui, uma parte teria que ir para a coroa em forma de imposto. Tá? Uma então, parte, assim, eu chutaria quantos por cento? Tipo, 60%? Não vai tudo não. 30%, 20%, 30%. Depende muito do ano, depende do rei, tá? Porque como mudam os reis, né? Os senhores dos engenhos, eles recebiam o maior lucro, mas ao mesmo tempo eles tinham que gastar muito, né? Então eles não saíam por cima. Então os holandeses, eles investiam dinheiro, tá? Quando o açúcar ficava pronto, eles compravam a preço mais barato ou levavam o açúcar mesmo já como pagamento para vender na Europa. Os senhores de engenho recebiam esse investimento dos holandeses, fabricavam, né, plantavam açúcar aqui, a cana-de-açúcar, tá, e ficava com uma parte da produção. Querendo ou não, os portugueses, os senhores de engenho até que ainda tinham que, se eles não colocassem para funcionar o negócio, não tinha cana-de-açúcar. Se os holandeses não colocassem dinheiro, também não tinha cana-de-açúcar.
Então, para mim, quem mais lucrava era a coroa portuguesa, que não fazia nada e recebia só o lucro. Eduardo. Os holandeses, eles só ficavam com a cana-de-açúcar para comprar mais barato e para revender, ou eles também ganhavam uma porcentagem do dinheiro? Não, eles lucravam justamente nessa produção desse açúcar aí. Esse açúcar ele ia ser levado para a Europa para ser vendido lá. O açúcar, nessa época, não é como hoje, que a gente compra no mercado, né? A R$ 2, R$ 3. É baratinho, né? Naquela época era um produto muito caro. Ô, professor, já tá aumentando. Daqui a pouco tá R$ 10 de novo. Misericórdia. R$ 2 não, já tá 13 e pouco já. O açúcar naquela época era um produto muito caro, tá? Então, só as pessoas com dinheiro que podiam comprar açúcar, certo? Então, era um produto muito procurado na Europa. Então, os povos que compravam, os povos que não podiam comprar, no caso, eles adoçavam com mel ou eles não adoçavam? Ou não adoçava, ou adoçava com alguma outra coisa, com mel, por exemplo. Mas mel não dá em todo canto, né? Então, você tomava café, por exemplo, sem açúcar. Credo, professor, não Sem tomo açúcar? café nem com açúcar. Imagina sem misericórdia, bate de madeira. Não é muito... Para quem não é acostumado, não é muito bom, não, tá? É um pouco... Muito ruim, professor. Eu acho ruim até com adoçante, que é amargo. Para quem Eu não é também não gosto, acostumado, não. Café só dá bala. Bala de café eu gosto. Quem é Gabi, hein? Eu também não gosto de adoçante, não. Gabriela É Gabriela. Renali, professor. Professor. Renali, é? Ah, Letícia, repita, ninguém escutou não o que você falou. não escutei não, ele Eu não disse. gosto de adoçante também, não, professor. Adoçante, também não gosto não. Adoçante, Eu ele não deixa um entendi pra gostinho que no final. serve. É sério, professor, tinha na casa da minha avó e eu nunca entendi pra que servia, porque eu tacava, professor, eu virava o pote todo, não adoçava nada. De que, menina? Parece que só serve O pra pote de magar e não pra adoçar. Vinho. Nossa, é muito ruim. Bom, Bebe o adoçante puro. tem gente que toma café puro, sem açúcar, né? Eu não gosto muito não, mas quem toma café puro, se vocês tomarem café puro algum Não dia, tem amor à vida. vocês se Ô, lembrem que professor, eu não sei se beber adoçante faz bem, não, mas eu gosto. no Brasil colonial e na Europa, né, naquele período também, você, se não tivesse dinheiro, você tomava café sem açúcar mesmo. Ok? Bom, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Sim, aí o que acontece, pessoal? Essa relação boa que Portugal tinha com a Holanda, ela vai sofrer danos, certo? Ela vai ser destruída porque o ser humano ele é muito ganancioso, ele não aceita que a aliança, ele quer tudo. Por aí. Tá passando a imagem aí? Sim. Pronto. Holandeses no Nordeste. Minha mãe Pessoal, é descendente de holandês. como? A minha mãe é descendente de holandês. É? Pronto. Isso. Então, mas dessa leva do período colonial ou de alguma vinda mais recente de português, de holandês? Pra cá? Aí o senhor acha que eu sei. Tá, tudo bem. Ó, aqui atrás, ó, por trás é a bandeira da Holanda, tá? Coloquei a bandeira da Holanda por trás, tá? Vermelha, branca e azul. Inclusive, no navio aqui, se vocês prestarem atenção, o navio está com a bandeira da Holanda, ó. Vermelha, branca e azul. Ô, professor, é a mesma cor da França, né? Só muda que a da França é na... É na vertical. Nossa, que falta de criatividade, né, desse povo. Copiaram. Mas é a mesma bandeira. Quem foi que entrou agora? Copiaram, foi de trás pra frente, né? Agora quem comprou primeiro? Muito maluco esse povo invejoso, eu, hein? São as mesmas cores. Vocês vão encontrar muito isso, por exemplo, a Rússia, né? A Rússia tem a bandeira azul, vermelha e branca também, mas em uma disposição diferente. Se vocês olharem a bandeira da Rússia e a bandeira de alguns países eslavos, são bem parecidas as bandeiras. Né? O que seria esse Eslavos? Isso, Eslavo, na verdade, é um povo, tá? O povo eslavo vai dar origem a vários outros povos, entre eles os russos e os croatas.
Ah, que sem graça. Sem graça. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Pronto, basicamente ali da Península Balcânica na Europa são povos eslavos. Tá? Então, algumas bandeiras são bem parecidas com a da Rússia, inclusive. Oi, Eduardo, levanta a mão. Professor, é uma pergunta mal nada a ver, mas tem vários lugares que pessoas ainda não chegaram, né? Ilhas e tal e tal. O senhor acha que é possível ter várias espécies diferentes lá ou canibais lá? Nossa, se tivesse canibais ia ser muito legal. Em ilhas, professor, que o ser humano, assim, o racional nunca foi, seria engraçado se alguém fosse comido por um canibal. Não, olha, não tem mais hoje no mundo ilha que não tenha sido descoberta. Sério? Todas foram descobertas, exato. A não ser ilhas novas, né? Porque como é que se forma uma ilha? A partir do vulcão, né? Então, o vulcão ele vai entrar em erupção debaixo d'água e dessa erupção vai começar a vir rochas. Essas rochas, com o tempo, aumentam, vem mais erupção até formar praia, areia e ilha, tá? Então, fora as ilhas novas que surgirão ao longo dos séculos, todas as ilhas, todas as partes do globo já estão descobertas. Não quer dizer que estejam povoadas, tá? Estão descobertas. Oi, Pedro. Oi, Luiz. Professor, assim, eu fiquei curioso agora. Suponhamos que comece a surgir novas ilhas e tal, e como é que esse pessoal vai ter acesso a essas ilhas, na verdade? Poxa, do mesmo jeito, ó. Vai pelo barquinho, pega um barquinho, vum, 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 vum. Aí chegou na ilha, uai. Basicamente a embarcação. Mas agora, quem é que vai ser o dono da ilha? Essa é uma questão interessante. Pois é, sendo que a gente tem uma cidade maravilhosa, né, pra morar, tem casa, e uma pessoa vai escolher viver numa ilha e tal, eu acho meio estranho, né? Então, vai depender de onde a ilha vai nascer, né? Vamos falar aqui de uma ilha nova, tá? Que não esteja no mapa e ocorre uma erupção vulcânica e a partir disso formou uma ilha. Essa ilha vai ter que ver onde é que ela está localizada. Por quê? Porque essa ilha ela vai ter que pertencer ao país que é mais próximo dela. Por exemplo, nasceu uma ilha aqui na costa da Paraíba. Essa ilha vai ser brasileira, vai ser do Brasil. Não é dos Estados Unidos, não é do Japão. Essa ilha está no território brasileiro, a ilha é brasileira. Ok? Sim, voltando. Não existem mais territórios a serem descobertos. Tudo já foi descoberto. Agora, existem territórios que não foram habitados. E tem alguns, inclusive, que é proibida a habitação. Por exemplo, Fernando de Noronha, já conhecem? Já ouviram falar? Já ouvi falar. Pronto. Fernando de Noronha é uma ilha que pertence ao Brasil. Inclusive, hoje ela é como é, meu Deus? Administrada pelo governo de Pernambuco. Tá certo? Fernando de Noronha, ela tem uma ilha maior, né, que é a ilha de Fernando de Noronha mesmo, mas tem algumas ilhas menores ao redor. Essas ilhas menores, ela é proibida para turistas, ou até mesmo para moradores, pessoas que moram lá no Fernando de Noronha não podem ir nessas ilhas. Tá certo? Por que não podem? Professor, Oi. sua tela que tá apresentando tá toda preta pra mim. É só pra você, Gustavo. Pra mim tá normal. Tenta desligar e ligar. Voltou. Pra mim tá normal. Pronto. Então, essa ilha lá em Fernando de Noronha, que não pode ir pessoas, né? Elas são fechadas para estudos. E aí entra a questão de Eduardo, acho que foi o Eduardo que falou, né? Será que podem descobrir espécies novas? Exatamente por isso. Essas ilhas próximas, essas ilhas menores que rodeiam Fernando de Noronha, elas são usadas hoje para estudos, tá? Para pesquisa. Porque podem existir ali espécies novas que não existiam, que não são conhecidas, e se abrir para turistas, vão acabar matando essas espécies, e aí você extingue um animal que ninguém nem conhecia. Tá? Então, não existem territórios a serem descobertos ainda, mas existem territórios que são fechados para visitação pública.
Você tem que ser um cientista para poder, um pesquisador para poder entrar lá. Tem que ter permissão e tudo. Tô começando a ficar com raiva, professor. Eu tento fazer umas perguntas para ver se o senhor não responde. E o senhor sabe a resposta. Qual foi a pergunta que eu não respondi? É exatamente isso, professor. Eu quero encontrar uma pergunta que o senhor não saiba a resposta. Você vai encontrar, relaxa. Uma hora você encontra. Vamos lá. Então, holandeses no Nordeste. Olha, como eu falei no início, né? Holanda e Portugal tinham uma boa relação. Eram amigos, parceiros comerciais, beleza? Os holandeses dominaram aí parte da região Nordeste durante quase 30 anos. Fundaram cidades, construíram edifícios e algumas marcas de sua presença na região podem ser vistas ainda hoje. Para compreender essa história, vamos relembrar aí a parceria entre Portugal e Espanha na empresa açucareira da América Portuguesa. Pessoal, o açúcar é o principal produto do Brasil colonial. Por quê? Porque o açúcar era muito apreciado na Europa. Tá certo? Olha, os holandeses... O café vem em segundo lugar, professor? O café? Como? O café vem em segundo lugar de produto... O café, ele vai vir mais já no final do século XVIII, início do XIX. A partir de XIX, você vai ter o café aí como um produto de peso. Mas no Brasil, colônia mesmo, é mais o açúcar. Não tem pra onde correr, não. Oi, Gabi? Não? Bom, os holandeses financiavam as etapas de produção do açúcar. Em troca, tinham o direito de comercializar o açúcar produzido na América Portuguesa, que é o Brasil, tá? Quando eu falo América Portuguesa, vocês têm que lembrar logo que é o Brasil. Perfeito? Eles atracavam nos portos das colônias portuguesas para comprar e revender o produto, além de transportá-lo, refiná-lo e distribuir na Europa. Tá certo? Então, vejam que era uma relação muito boa para ambos os lados. Portugal não tinha dinheiro, os senhores de engenho não tinham dinheiro para bancar o engenho, mas os holandeses tinham dinheiro. Então, eles financiavam, tá? Eles investiam no Brasil, aqui no Nordeste, principalmente, tá certo? E quando a produção chegava, eles iam vender essa produção na Europa. Assim, todo mundo ganha e aí todo mundo fica feliz. Oi, Eduarda. Professor, suponhamos que os holandeses queriam mesmo entrar em guerra com Portugal. A chance deles vencerem era maior do que a de Portugal vencer? Ou Portugal ainda tinha mais força em relação à arma de fogo, homens, soldados e etc.? Nós vamos ver que, de fato, Portugal e Holanda vão entrar em conflito, vão entrar em guerra. Certo? Quem vai vencer é Portugal, mas eu vou chegar lá. Antes de entrar em guerra, nós vamos ter um outro paísinho aí metendo o dedo França. Na ferida. Não. É a Espanha. Tá? Vamos lá. Espanha está em todo lugar, credo. Espanha. União Ibérica. Por que Ibérica? Vocês conhecem a Península Ibérica, não conhecem? Sim ou não? Pelo visto, não, professor. Não, né? Tudo bem. Daqui a pouco aparecer um mapa aí, eu vou explicar para vocês. Vamos lá. As boas relações entre portugueses e holandeses começaram a ser abaladas quando uma crise sucessória em Portugal levou o rei espanhol Filipe II a assumir o trono de Portugal. Tá? O que é uma crise sucessória? É quando, veja bem, na monarquia, o poder ele é hereditário, né? Ou seja, ele passa de pai para filho. Tá certo? Tudo bem? Certo. Só que o rei Dom Sebastião, de Portugal, ele desapareceu numa batalha, tá? Foi dado como morto, só que ele não tinha herdeiros. Acho que os indígenas canibais comerem. Foi na África. Se alguém comeu, foram os africanos. Tá? Então, olha só, isso aconteceu em 1580, marcou aí o início aliás, o rei ele desapareceu 2 anos antes. O 1580 é quando o rei Filipe II unifica as duas coroas, Portugal e Espanha. Oi, Cauã. Tá sem áudio, Cauã.
Não estamos te escutando, Cauãzito. Acho que ele tá resolvendo. Acho que ele tá digitando, não? Tá digitando, calma. Acho que sim, isso. Aí, o microfone não tá funcionando assim. Percebemos. Mas você ia falar alguma coisa? Quer digitar? O rei de Portugal, o Dom Sebastião, rapaz, eu considero que ele era corajoso, porque para ele ir para a guerra a ponto de desaparecer é porque ele participou da batalha, né? Ah, sim. Não, no caso, os canibais eram no Brasil. Essa batalha que ele desapareceu foi no norte da África, né? Então lá eu acho que não tinham canibais. Mas imagino que se tivesse, ele não seria tão corajoso, não. Não sei, né? Não sei. Bom, então vejam bem, o rei de Portugal ele desapareceu, assumiu o trono um tio dele, né? Só que o tio dele já tinha 78 anos, já era bem velhinho. E aí, 2 anos depois, ele morreu. E aí você abriu uma crise sucessória, ou seja, quem vai substituir o Dom Sebastião? Quem é que vai ser o novo rei de Portugal? E aí o rei Filipe II, da Espanha, ele é um primo distante do rei Dom Sebastião e se aproveita também do apoio da elite portuguesa. E aí ele assume também o trono, o reino de Portugal, tá certo? Então agora o Filipe II passa a ser rei da Espanha e rei de Portugal, tá certo? Pessoal, o reino da Espanha nesse momento era até grande, viu? Não era pequeno, não. Aqui, não, esse aqui é o mapa geral. Bom, esse aqui é o mapa de hoje, isso aqui é para mostrar o que é a Península Ibérica. Tá vendo essa parte amarela aqui, ó? Do lado esquerdo. Tô, professor, tô. Isso aqui é a Península Ibérica, é formada por 2 países, Portugal e Espanha. Certo? Por que chama península? Vocês lembram? Já falei sobre isso. Porque, acho que é porque é rodeado pelos 4 lados de mar. Não, se for pelos 4 lados é uma ilha, né? 3 lados de água e um lado aqui, ó. Uhum. De terra, isso. Certo? Pronto, isso aqui é uma península. Lara levantou a mão. Peraí, professor, tô mastigando aqui que eu já falo. Mastigando. Isso é hora de almoçar, menina? Valeu. Voltei, professor. O senhor falou que aquele primo lá distante foi rei. E naquela época poderia ser rei de 2 lugares, de 2 países? Professor, Respondo já, viu, Lara? Oi, quem falou? foi eu, professor. Oi, Eu vim aqui na casa do meu amigo e ele tem uma impressora. Alguém já tirou a Xerox ou precisa tirar? Sabrina já tirou. Já tirou. Ah, então deixa só isso, professor. Beleza. Sabrina, veja bem, naquela época podia ser rei de 2 países. Sabrina não, professor. É Lara. Lara que Oh, perguntou, eu não. Lara. Podia, se a elite do país apoiasse esse novo rei. Qualquer governo, pode ser rei, pode ser presidente, pode ser primeiro-ministro, pode ser ditador. Qualquer governo, ele precisa de quê para se manter no poder? Apoio, certo? O rei Filipe II, ele só conseguiu ser coroado rei de Portugal também porque a elite de Portugal o apoiou. Senão, ele não tinha conseguido. Tá certo? E como ele era um primo distante, né, do rei de Portugal, que desapareceu, ele acabou que tinha aí uma certa justificativa, né, digamos assim. Bom, então, tá aqui essa parte amarela, Portugal e Espanha, Península Ibérica. Por que península? Porque é cercado por 3 lados de água e tem uma ligação aqui por terra, tá certo? Bom, esse mapa é da Europa atual. Agora, não, tá aqui, daqui a pouco eu mostro o mapa do que era Lara e Eduarda com a mão levantada. Foi que eu esqueci de abaixar, professor. Tá, e Eduarda?
Professor, eu acho possível que o primo distante do rei falou, vai lá e some com aquele velho safado. Aí sumiram com o velho e ele ficou no lugar dele. Eu acho possível, professor. Teoria da conspiração. Olha, não é totalmente impossível não, viu, Eduarda? Nessa época acontecia mesmo. Agora, só um detalhe, o rei de Portugal, Dom Sebastião I, ele não era velho não, viu? Ele morreu novo, morreu com 24 anos de idade só. Não posso nem chegar de velho. É um pirralho, então. Então, talvez por isso que ele não tivesse filho ainda, né? Muito novo. Embora nessa época, 24 anos, geralmente já devia ter uns 3, 4 filhos, mas ele era relativamente novo aí quando desapareceu na batalha. Inclusive foi no Marrocos a batalha, no norte da África. Quem falou aqui? Tá. Bom, a Holanda iniciou, então, a sua expansão ultramarina, né, ou seja, a expansão além-mar, no início do século XVII, com a fundação em 1602, é bem no início mesmo do século XVII, né, 1602, de uma organização controlada por mercadores que disputavam o controle do comércio internacional no Oriente. Que companhia é essa? A Companhia das Índias Orientais. A Holanda ficou satisfeita com isso? Não. 1621, 19 anos depois, fundou a Companhia das Índias Ocidentais. Então, a Companhia das Índias Orientais tomava conta do comércio no Oriente, tá? Na Ásia, por exemplo, e a Companhia das Índias Ocidentais tomava conta do comércio nas colônias do Atlântico. E qual é a colônia do Atlântico mais famosa para nós? O Brasil, né? Nós fomos uma colônia do Atlântico, né? Qual é o oceano que banha aqui o litoral brasileiro? Atlântico. Atlântico, né? Então, não, peraí. Não, eu até fiquei em dúvida, professor, quando o senhor perguntou. Por quê? Não credo. Porque estava tão óbvio que eu achei que fosse pegadinha do senhor. Não, pegadinha não. É o Atlântico. Mas é Atlântico, né, professor? Exatamente, o Atlântico. Quando vocês vão na praia, né? Vocês vão que praia? Camboinha, Tabatinga. Do amor, professor. Do amor. Oi? A praia de Jacumã. Carapibus, né? Todas essas praias é o mesmo oceano, o Oceano Atlântico. Tá certo? Bom, então vejam bem, a Companhia das Índias Ocidentais, ela cuidava aí do monopólio comercial das colônias do Atlântico. Assim, os holandeses tomaram algumas possessões no Caribe, que eram pertencentes à Espanha. Olha, os holandeses tomaram possessões, ou seja, tomaram territórios no Caribe que eram pertencentes da Espanha. E nas Américas portuguesa e inglesa, participaram da produção do açúcar e de outros produtos, bem como do tráfico de escravizados. Isso aqui vai se tornar um problema também, tá? Holandeses e espanhóis, eles não se bicavam nessa época, tá? Olha o tamanho do reino de Filipe II. Oi. Com licença. Professor, essa mão aqui já faz horas e o senhor nem nota, professor. Desculpa, Sabrina, não vi não, realmente, porque eu estava no slide. Diga aí. Professor, na hora que o senhor estava falando lá dos negócios lá, né, que é Praia do Amor, Praia de Coqueirinha, Afins, é tudo Atlântico, eu acho que o senhor excluiu Jacumã ou foi impressão minha? Porque esse Jacumã não é... Também. Mas é que ele não falou também, ele falou só algumas. A Praia do Amor não é Jacumã ou existe uma separação? É uma separação, professor. Tem, né? Então tem a Praia do Amor e tem Jacumã. Pois eu sempre achava que a Praia do Amor era em Jacumã. Olha, o doido. Nossa, professor, porque para professor é diferente. Porque... Oi, Sabrina. Não pode falar, Duda, pode falar. É porque, professor, não fica perto daquele posto de gasolina, e aquele posto de gasolina é o posto de Jacumã, né? Então é em Jacumã, Sabrina, mas é bem no finalzinho. É em Jacumã.
Então vamos Não, considerar assim, que depois da Pra pedra. mim, Diz, Sabrina, pode falar. professor, é que pra mim, Praia do Amor é uma e Praia de Jacumã é outra. Porque, Vai tipo, arrumar outra. não é, Pronto. tipo, Praia do Amor meio que fica ali, né, naquele posto lá, quando a gente tá vindo aqui, tá meio que entrando pra vila, Sei. fica ali, mas eu acho que nada a ver. Nada a ver sem Jardim. Praia do Amor é uma, Jacumã é praia. Pronto, então a partir de agora eu vou considerar Praia do Amor só depois da Pedra do Amor e da Pedra para cá, Jacumã. Isso, professor. Pronto, beleza então. Fechado. Pessoal, vamos fechar aqui. Na próxima aula a gente termina este assunto. Agora Praia do chamada, Amor. né, Já acabou? professor? Já. Nem percebi. Ô, professor, agora eu tava pensando aqui, Já se